A paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento, amém, queridos? Deus abençoe a noite de vocês e que Deus venha trazer um esclarecimento à tua mente. Queridos, eu tenho pregado estes dias que a nossa mente, ela tem que estar fortalecida no poder de Deus, amém, queridos? A nossa mente tem que estar conectada, a nossa mente tem que estar esvaziada, a nossa mente tem que estar prontamente para receber a palavra da revelação do Senhor Jesus, amém, queridos? Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia aí, você que não tem uma Bíblia, eu quero pedir a você, vou pedir a você que você vá no Play Store, baixe uma Bíblia online e coloque ela aí à sua disposição, querido. Ela vai te ajudar muito, ela vai te capacitar bastante em nome do Senhor Jesus. Querido, você é daquelas pessoas, você é uma pessoa que você tem vontade de trazer uma informação, tem vontade de falar da palavra de Deus, tem vontade de falar para o mundo que Jesus é bom, que a sua bondade dura para sempre, que Ele é maravilhoso, que Ele é a torre forte, querido. Se você é dessas pessoas, você está no canal certo, amém? Então eu quero te convidar você aí que você tem esse desejo no coração de trabalhar para a obra, ser um missionário, ser um evangelista na presença de Deus, querido. Ele fala assim, olha, eu chamo, e na verdade a pessoa não precisa ter as habilidades, quem ele chama, ele também capacita e dá o ensino também, basta você ter o desejo. De repente chegou o desejo no seu coração, o que vou fazer? Se eu sou novo na igreja, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo da maneira correta? O meu Deus está se agradando? Querido, está se agradando, desde que você se mova nessa água a favor da palavra de Deus, Deus estará se movendo a favor de sua palavra com você. Eu poderia falar a favor de você, não, Deus não faz favor para nós, Deus já estabeleceu as nossas riquezas no mundo, sabe, espiritual, para que você pela fé entenda, pega a sua bênção e você usufrui da sua bênção, entendeu? Ele deu seu próprio filho, o filho amado, primeiro, unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, não sofra, não fique aí morrendo, sofrendo, distraído, mas tem uma vida abundante, a vida zoe, a vida eterna. Então você de repente trouxe essa preocupação, mas será que faço a obra do Pai? Será que faço a obra perfeita do Pai? Qual é a obra do Pai? A obra do Pai é desbaratar a obra do maligno, é destruir a obra de Satanás, é destruir a obra do maligno. Então, você, meu querido, você, menino, você, menina, você, velho, você, velha, você, ancião de dias, você, anciã de dias, sabe? Não fique preocupado com essas coisas, porque Abraão ainda velho, olha aí, ó, olha o que? Sara não falou a palavra Sara, mas Abraão foi falado que ele era velho, mas ele conhece Sara, Deus dá uma conotação corpórea para ele, de jovem, de juventude. Então essa palavra, ela não vai denigrir ninguém, essa palavra ela não veio para denigrir ninguém, porque o vigor está aqui, o vigor está em Deus, o vigor está no Espírito que Deus sopra sobre a sua vida neste momento e sopra na minha vida neste momento, porque Deus, ele fala assim, ó, então quais são as obras que Deus veio desbaratar, Deus veio destruir? A obra do diabo, é a obra da carne. Quais são as obras da carne? Olha isso, ó, a canseira, o estado de vida caquético, as doenças, a bebida,
a inveja, a luxúria, o roubo, o maldizer. Olha quantas coisas. Qual é a obra de Deus? É a obra de pregar o bem, de pregar o amor de Deus, o amor ágape, amém? Trazendo a vida zoe às pessoas. Então não se preocupe, nós iremos aprender então aqui na palavra de Deus qual é a melhor maneira, como eu devo me portar para que essa palavra eu possa transmiti-la com segurança em Cristo Jesus. Então eu vou pedir a você que você saia um pouquinho aí dos evangelhos, caminhe um pouco e vai lá quase no finalzinho da Bíblia, lá em Apocalipse, próximo de Apocalipse, e abra um livro lá de João, 1 João, capítulo 4, versículo 17, ele vai trazer uma revelação poderosa para a sua vida e para a minha vida. Preste atenção. Olha o que a palavra de Deus, ela trouxe aqui para mim e para você. Nisso ele está falando, naquilo que eu já falei, que o pregador começou a informar, eu reafirmo isso. Nisto é aperfeiçoada em vocês o amor, para que no dia difícil, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então olha como Deus, ele te faz você crer, ele te faz você acreditar que você entra em igualdade. Olha, ele fez você a imagem de Deus, te criou, e muitas pessoas, na verdade, praticam palavras ao contrário, dizendo, olha, eu não tenho aparência com Cristo, isso está errado. Então, se está errado, vê lá Salmos 82, vê lá em Gênesis, quem te formou, qual é a imagem de quem te formou. Então, você não precisa fazer que nem o anjo de luz fez, apenas dê glória, apenas dê crédito para Deus. Obrigado, Deus, porque você me informou das suas melhores qualidades, você colocou em mim. Obrigado, Espírito Santo, porque procurou qualidades, teve tempo de engendrar qualidades, qualificações, soprou nas minhas narinas todas essas qualificações. A imagem de Deus nos formou. Basta você dar crédito sempre em o que Deus fez em você, que Deus fez no teu espírito interior. Amém? Esse fôlego de vida são as qualidades poderosas que Deus, o Espírito Santo e Jesus, lá na fundação, quando foi fazer você, ele fez a imagem e a semelhança dele. Então é isso. Nisto é aperfeiçoado em vós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha isso, olha agora a responsabilidade, olha a responsabilidade que você tem. Estou falando com vocês, quanta responsabilidade. Então tem muitas coisas que nós devemos deixar de lado: a glutonaria, a bebedice, o mal dizer. Devemos deixar então coisas vãs, palavras vãs. Devemos deixar, na verdade, as mídias aí, devemos deixar os holofotes, e quem deve crescer é Jesus, é Cristo, é a palavra, e não vocês. Vocês devem aprender que nós devemos ser igual a Cristo no amor. Onde houver um caído, você vai e você deve estender a mão ao caído para levantá-lo. O prostrado, você deve estender a mão para tirar ele daquela posição e abençoá-lo, ser servidor, servir ao próximo. Então, não é para você ficar aí vangloriando-se da sua performance, não. É para você, na verdade, ser como ele é. Que é isso que a palavra está dizendo. Olha, tenhamos confiança. Por quê?
qual ele? Com ele quem? Jesus. Qual ele é? Somos nós também. Será que a minha Bíblia aqui, João, será que João, ele está falando algo que ele não conhece, ou ele está falando através do Espírito Santo que ele tem muito conhecimento? Ele está dizendo, olha, o meu Jesus, ele deixou todas as condições para que nós façamos as obras maiores das quais ele fez. O meu Jesus disse isso. Então ele está falando, qual ele é, somos nós também neste mundo. Então devemos levantar o que está caído, estender a mão ao que está prostrado, servir ao invés de ser servido, praticar o bem, praticar as obras boas. Quais são as obras boas? As obras boas é destruir as obras da carne, as obras do diabo. Eu não sei quais são as obras da carne. As obras da carne é tudo aquilo que vai segundo o sentido das pessoas. Na ciência, a ciência propõe os 6 sentidos para que as pessoas venham aí estudar: escutar, olhar, ouvir, paladar, o tato, a fala. Olha isso. Então, tomar cuidado em todos esses sentidos. Eles são terrenos, eles podem te prejudicar. Onde a fala pode falar? Pode destruir as nossas vidas. Tiago, ele fala sobre a fala. Olha aí, ó. Tiago fala sobre a fala. Tiago fala que é melhor que nós venhamos retenhar as nossas línguas, para que elas não venham queimar um bosque. Ou a nossa língua é como um anal. Ela pode, um pequeno lema, ela pode distorcer o curso daquele navio muito gigante. Ouvir. E o nosso ouvir? Será que estamos ouvindo as coisas boas que devemos retransmitir? Então, devemos tomar muito cuidado. Esses itens que são obras da carne, os sentidos, eles podem tornar-se uma arma para o inimigo. Mas Deus, quando faz você, ele tem esses sentidos em você, mas ele pede que você resolva tudo através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele faz o homem com todos esses sentidos, mas olha, esses sentidos podem trazer grande perca a você. Então ele fala assim, olha, por que meu povo sofre? Porque não lê a Bíblia. Por que meu povo está sofrendo? Por falta de conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus. Então devemos ser, 1 João 4,17, devemos ser como ele é. Aonde? Nas regiões celestiais? Não, está falando aqui, neste mundo. Amém? Aí eu escrevi algo aqui, ó. Tudo que for feito tem que ser apontado para ele. Então tudo que você for fazer, se você não fazia, faça agora, a partir deste momento. Comece a realizar as coisas através de um pequeno gesto. Dê crédito. A isso faço para meu bom Deus. A isso eu realizo para meu bom Deus. A isso eu estou construindo para meu bom Deus. Em nome do Senhor Jesus. Coloque ele sempre em primeiro plano. E Deus, ele traz uma perfeição naquilo que ele quer. Quando você coloca ele em primeiro plano, tudo ele acrescenta. No que você tem falta, colocando Deus em primeiro plano, Deus acrescenta. Primeiro que ele já é uma maravilha. Ele estando no primeiro plano, você já está completo. Mesmo completo, ele fala, olha, as demais coisas, eu não sei o que é, mas são muitas coisas, ele vai acrescentar. Então, para que eu não tenha falta de coisa alguma, coloque ele, seja grato. Aleluia. E continuando no mesmo livro, aí no livro de João, só que agora eu volto 2 capítulos aí, João 2,6. Capítulo 2, versículo 6, olha isso. Aí ele fala assim, ó, aquele que afirma que é dele, deve andar como ele andou. Então,
no capítulo 4 ele fala, olha, somos nós também, nós somos igual a ele. Aí no 2, um pouco antes, fala, olha, se você é dele mesmo, ande como ele andou. Estou falando então, está falando aqui, ó, deve andar como ele andou. Aí eu te falo a você, o andar está dizendo para realizar, eu vou andar. As palavras que você escutar daqui para frente, você tem que colocá-las, elas de acordo com a vontade de Deus. Eu devo andar de acordo com a vontade de Deus. Eu quero praticar obras de acordo com a vontade de Deus. Eu vou andar como Jesus andou. Como Jesus andou. A palavra de Deus, ela está muito clara. Ah, mas ele não falou, ele não falou, ele praticou, falou, distribuiu. Não. O andar aqui está sendo amplo, andar na sua plenitude, é o andar, é realizar, era como ele era, como o homem Jesus realizava, como o homem Jesus entrava e saía das casas, como o homem Jesus, ele curava, como o homem Jesus, ele detinha o amor para com as pessoas. Andar, o andar aqui está trazendo uma exatidão perfeita da realização do Filho do homem, do Filho de Deus. Amém? Então andar como ele andou. Então se você crê, João 2, verso 6, aquele que afirma que é dele, deve andar como ele andou. Aleluia! Glória a Deus! Ah, mas eu não, mas eu não. Não é você que vai realizar. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele é tão perfeito que ele traz essa palavra, ele aperfeiçoa você e a mim para realizarmos as obras que são ainda maiores do que a que Jesus praticou. Jesus praticou a cura, as nossas serão maiores. Jesus praticou o amor, as nossas serão maiores, porque ele mesmo trouxe a afirmação que nós faríamos obras maiores das quais a ele realizou. Então fique tranquilo, olha, Senhor Jesus, cumpre em mim, cumpra em minhas mãos, cumpre em meu falar, cumpre no meu andar, todas as realizações, ou parte dela. Aleluia! Uma certa vez eu estava no culto, é um culto da qual eu vou na igreja, meu pastor titular, ele nos trouxe uma pregação, eu já tinha pregado a respeito daquela palavra, e ele outrora, ele traz partes dessa pregação, ali, Paulo, o apóstolo Paulo, ele traz algumas informações a respeito de alguma coisa, mas essas pregações, elas andam no evangelho, elas estão ali nos 4 evangelhos, é aonde que fala sobre as moedas, os denários, as dracmas. Então Jesus, através dos apóstolos, ele traz um denário para um denário para o outro, 2 denários para outro, e 5 denários para outro. E ali o apóstolo Paulo, eu posso dizer para você que o apóstolo Paulo, ele, de repente, ele não é aquele que ele recebe um denário, ou ele recebe 5 denários, mas ele é aquele que recebe 2 denários e multiplica. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando isso, sabe por quê? Porque na verdade, querido, o apóstolo Paulo, ele não era nem um dos apóstolos mais envolvidos, mais queridos em sua época. O próprio judeu escolhia a Pedro para que Pedro pudesse trazer a pregação junto a eles, e o apóstolo Paulo foi escolhido a pregar ao povo gentil. Então, se a gente fosse conotar valores à pessoa do apóstolo Paulo, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo seria aquele que tinha recebido ali, entre aqueles, pelo menos na visão das pessoas ali, o que tinha recebido 2 denários. E Pedro, escolhido para pregar aos judeus, que eram pessoas
intituladas mais importantes ali em Israel, seria o que tinha ganhado os 5 denários, se a gente fosse olhar como os homens vê hoje em dia. Por quê? Porque os gentios eram pessoas que eram os pobres, eram os desvalidos, eram os que estavam à beira ali do caminho, eram os que estavam desguarnecidos, desfavorecidos. Já os judeus, que seriam judaizantes, sempre tinha algo mais, sempre tinha uma posse, sempre tinha alguma coisa, e tinha também a qualificação, sim, de ser escolhido, de ser o povo eleito. Olha isso. Agora, eu te peço, para que você não seja aquela pessoa que venha pegar o seu valor, a sua dracma, o seu valor, e escondê-lo na terra, como o Senhor, ele voltou e ele começou a conversar com aquele servo. Olha, meu servo, você sabia que eu sou um Senhor, que eu sou muito rígido, e eu deixei os meus valores com você, para você multiplicar, você acabou escondendo ele aí na terra e não usufruiu, não usou, não multiplicou. Você sabia que eu precisava que você multiplicasse, você foi um servo infiel. Aos demais, o 2 ele multiplicou, ficou 4, de 5 ficou 10, olha isso. Então, queridos, você não precisa estar na escala estratosfera de 5 denários ou de 5 dracmas, mas que você esteja ali no meio e multiplique as bênçãos que o Senhor Jesus ele te deu. Se você tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Não precisa ter púlpito, não precisa ter uma grande igreja, não precisa ter uma igreja que tenha uma aparência riquíssima, que tenha uma aparência gloriosa. Não, através da sua vontade, através de uma highlight, como estamos fazendo, você presta culto a Deus pregando o Evangelho. Amém? E aí você sim estará fazendo a vontade de Deus, a vontade do Deus Pai. Qual é a vontade de Deus Pai? Desbaratar as obras, ou destruir as obras do diabo. E aí eu fecho lá no livro de Filipenses, um pouco mais para trás, Colossenses, Filipenses ali, amém? Filipenses 2, capítulo 2, verso 3, e eu fecho com vocês esta pregação. Nada façais por desonra ou contenda, ou por vangloriar-se daquilo que faz, mas por humildade. Cada um deva considerar os outros superiores a si mesmo. Olha só, aleluia. Eu quero ler para você. Olha a importância da carta a Filipos, lá em Filipenses. Filipenses 2, capítulo 3. Capítulo 2, verso 3, na verdade. Aquilo que você for fazer, né? Olha, na pregação, nada façais por contenda, nada façais desonradamente, nada façais usurpando, ou vangloriando-se daquilo que realiza, mas por humildade. Cada um considere aos que estão à sua frente, considere os outros superiores a si mesmo. Olha que bênção, olha que aprendizagem, querido. Então a nossa oração nesta tarde, eu vou fechar desta maneira, presta atenção, e você pode começar a fechar teus olhos agora. Eu vou terminar o culto, amém? Fecha teus olhos, levanta as tuas mãos, e você pode orar como eu estou orando, como eu vou orar neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus, ao entrar na Tua presença, eu quero declarar, Pai, quero declarar que nós consideramos aos nossos irmãos em amor, e em espírito nós consideramos eles as superiores como nós, porque sabemos, Pai, que o nosso irmão é filho, que o nosso irmão é filho amado, ao qual eu, considerando ele maior do que eu considerando menor do que ele, é isso que a Bíblia nos ensina sobre a nossa humildade, ele sendo mais superior do que eu,
nós aprendemos como Jesus, despido-se da glória do Pai, deixou sua glória e entrou neste mundo no corpo de mulher, servindo, lavando pés das pessoas, ensinando os seus discípulos como eles deveriam portar-se, como eles deveriam aprender a servir as pessoas, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, e sim para servir. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender nesta tarde, em nome de Jesus, esse começo de semana, em nome de Jesus, a esta humildade que Jesus nos ensinou, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós venhamos crescer no poder extraordinário que emana de Jesus Cristo do teu trono, para que nós possamos realizar obras maiores das quais Ele disse que eu e você que está me escutando iríamos realizar, para que nós pudéssemos chegar em qualquer lugar, diante do trono, diante ali do trono de Deus, ali da presença de Deus, podemos ter convicção daquilo que a gente está falando. Aleluia. Ao entrar então ali, diante ali do trono de Deus, podemos realizarmos as obras que Jesus falou que nós iríamos realizar. A cura, o amor de Deus, praticar boas obras, desbaratando a obra do inimigo, e sermos inferiores, deixar que nossos irmãos sejam superiores, para que nós venhamos aprender o dom da humildade, ao qual Jesus nos ensinou. Pai, eu te glorifico, Pai, eu te exalto nesta noite por esta oportunidade de servir aos meus irmãos, através de sua palavra, através de sua palavra santa e bendita, que chegou aos ouvidos de quem devia chegar, curou quem deveria curar, trouxe bálsamo a quem deveria trazer bálsamo, trouxe libertação a quem deveria ser liberto, trouxe cura a quem deveria ser curado, trouxe consolação a quem deveria ser consolado. Pai, eu te glorifico nesta noite, eu te glorifico e te exalto por este poder, a qual essas pessoas que ouviram o seu evangelho, elas decidiram agora a seguir-te, seguir teu Filho Jesus nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez, esta oportunidade que estamos diante da tua presença, diante da tua face, nós nos redimimos dos nossos pecados, nós pedimos perdão, meu Pai, nós pedimos perdão porque pecamos, sim, não entendemos, Pai, a bondade do teu Filho, mas através da sua palavra, hoje, nós aprendemos que devemos tratar nossos irmãos a superiores do que nós entendemos, Pai, nós entendemos em nome do Senhor Jesus, que é através do amor, para que nós venhamos também praticar essas obras do amor neste mundo e não no outro, e andar perfeitamente como Jesus andou, realizando como Jesus realizou, curando como Jesus curou, trazendo paz como Jesus trouxe paz aos que estavam prostrados, aos que estavam caídos e aos enfermos. Então eu te declaro, Pai, eu te exalto, eu te glorifico nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Queridos, você fez essa oração comigo, queridos? Está feliz, queridos? Deus abençoe o teu fim de dia aí, o seu começo de semana. Temos um feriado à frente, curta na presença de Deus. O Senhor fez o dia, é o dia do Senhor, e Ele fez para você, e Ele fez para mim. Glorifique o nome dEle, dê um glória se você puder aí, no nome dEle, em nome de Jesus, dá um glória a Deus, querido, e quando você tiver fôlego, glorifique o nome de Deus, exalte o nome de Deus poderosamente, e você vai ver, aonde que você for, o que você estiver fazendo será transformado. Eu estou dizendo para você, a sua vida, cada vez que você dá um glória, cada vez que você exaltar o nome do Senhor Jesus na sua vida, a sua vida será transformada grandemente, querido. Seus celeiros serão multiplicados. Amém? Deus abençoe o teu domingo em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão na paz do Senhor Jesus.